Quantas vezes, seja num dia calmo ou até mais agitado, não ficamos vislumbrados com a beleza do céu? Se para nós o céu já é lindo, apesar de tanta poluição visual, imagina milhares de anos atrás. O céu sempre foi alvo de encanto do homem, e pensar sobre a história da astronomia nos faria falar por mais de 300 horas sem parar. Vamos tentar abreviar, começando por Aristóteles. Aristóteles foi um filósofo grego que viveu entre 384 e 322 a.C. e explicava que a Terra era o centro do cosmos e estabelecia um modelo de universo perfeito e simétrico. Essa teoria não vigorou por muito tempo, não em comparação a Cláudio Ptolomeu, que viveu entre 100 e 168 d.C. Ele contribuiu significativamente para a astronomia. Apesar de muitas ideias incorretas, as suas teorias faziam bastante sentido na época. E citar o seu nome é extremamente relevante porque a teoria de Ptolomeu vigorou por todo o período da Idade Média, principalmente pelo fato de que a Igreja Católica apoiava essa ideia. Então ela não poderia ser contrariada. Não significa que não houveram outras teorias controversas na época, mas era visto como heresia. Logo, a teoria de Cláudio Ptolomeu, que dizia que a Terra era o centro do universo e todos os planetas e astros celestes, inclusive o Sol, giravam em torno da Terra, descrevendo círculos perfeitos em suas órbitas. Foi somente em 1473 a 1543 que Nicolau Copérnico conseguiu escrever em seus postulados essas observações mais coerentes sobre o movimento dos corpos celestes, sobre o movimento dos planetas. Ele nos trouxe a teoria de um modelo heliocêntrico, no qual o Sol é o centro e todos os planetas giravam ao redor dele, que é o modelo que aprendemos no colégio. Porém, ainda haviam alguns problemas nessa teoria, como o fato de que ainda se explicava as órbitas dos planetas como círculos perfeitos, e que os cálculos não batiam tão bem assim. Foi somente com as teorias de Galileu Galilei, que viveu entre 1564 e 1642, e Johannes Kepler, que viveu entre 1571 e 1630, que se estabeleceu uma comprovação científica do modelo heliocêntrico e nos deu o real movimento dos planetas. Galileu Galilei foi extremamente importante, assim como todos os outros, mas devemos dar um foco em Galileu Galilei. Por quê? Ele foi responsável por uma das maiores invenções da humanidade, que nos permitiu de uma vez por todas comprovar as teorias que foram escritas por Copérnico sobre o movimento dos corpos celestes, sobre o movimento dos planetas. Ele conseguiu criar uma luneta astronômica, certo? Apesar das lentes já terem sido criadas há centenas de anos atrás, e apesar de já haverem lunetas com outros propósitos, Galileu Galilei foi o primeiro que pensou em criar uma luneta com o propósito de observar o céu. Inclusive, diz a história que Galileu Galilei enviou uma luneta para Kepler, que possibilitou que ele também fizesse essa observação e comprovasse, juntamente com Galilei, o modelo heliocêntrico. E alguns anos mais tarde, Kepler criou as 3 leis que tanto conhecemos. A lei das órbitas, que fala sobre as órbitas elípticas dos planetas, a lei das áreas e a lei harmônica. Tanto nos descrevem o movimento das órbitas, quanto nos permitem fazer previsões matemáticas. Um avanço absolutamente incrível na história da astronomia.